Atos capítulo 19. Hoje nós veremos do versículo 21 ao 41. É um texto um pouco longo. Nós leremos conforme a exposição do texto. Nesse estudo de número 40, no livro de Atos, nós veremos hoje o ministério da pregação do Evangelho. Hoje e na próxima semana, a parte 1 e a parte 2. Hoje nós veremos a primeira parte, dos versículos 21 a 41 do capítulo 19. Então a palavra de Deus, nós vimos que a palavra de Deus estava crescendo de forma impressionante na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era o que a gente chama de cidade-estado. Era uma cidade que rivalizava com a capital, que era Roma. Ela disputava com Roma e trazia sérias preocupações para Roma, porque Éfeso ela tinha um grande porto e isso dava acesso fácil ao mar Mediterrâneo e dava também acesso fácil à cidade, né? E era uma cidade muito rica, uma cidade muito importante no Império Romano, tanto é que Roma sempre tratava Éfeso mais como um inimigo apaziguado do que como um vassalo, como uma cidade que estava sob a dependência de Roma, né? Nada pode deter o avanço do Evangelho. Quando Deus quer se fazer conhecido a um grupo, a um povo, a uma cidade, a uma região, Ele se faz conhecido. Por isso mesmo nós vemos Paulo prosseguindo com o ministério da pregação do Evangelho, que é o que nós veremos hoje e no próximo estudo. O ministério da pregação do Evangelho ele é realizado não só por aqueles que foram separados por Deus, como é o caso de Paulo, né, como é o caso dos missionários, pastores, evangelistas. O ministério da pregação da palavra, ele é feito por cada crente, por todo servo de Deus que foi unido a Cristo na sua igreja. É dever de todo crente trabalhar na expansão da pregação do Evangelho. Por isso mesmo, nesse trecho que nós vamos analisar aqui, nós veremos algumas verdades que nós já vimos no decorrer do livro de Atos. Mas nós reveremos agora algumas dessas verdades. A primeira verdade que nós destacamos aqui é que o ministério da pregação do Evangelho, ele exige de nós que nós tenhamos objetivos. Ele exige de nós objetivos. Nós temos que ter objetivos. Qual é o nosso objetivo em nos reunir aqui como igreja? Qual é o nosso objetivo em pregar o Evangelho às pessoas? O que é que nós temos em mente? Qual é o grande objetivo nosso como igreja? Por que nós estamos aqui toda semana? Por que nós estamos estudando a palavra de Deus? Por que nós trabalhamos estratégias? Por quê? Quais os objetivos? Né? Diz o verso 21 e 22 o seguinte: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importava-me ver Roma e ver também Roma. Né? Paulo dizendo isso, né? Ele considerava isso. Uma vez estado ali, importava-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, né, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Acaia. A igreja de Éfeso estava firme e estabelecida. Paulo ficou 2 anos, por volta de 2 anos ali, mais de 2 anos trabalhando e evangelizando, ensinando, e isso resultou, esse tempo que Paulo passou ali em Éfeso, resultou numa igreja forte, uma igreja que se tornou a base missionária para toda aquela época e a toda aquela região, né? E Paulo entendera, mas chegou a hora de então sair dali e ir para Jerusalém e seguir em frente. E Paulo, diz a Bíblia, que ele resolveu no Espírito, ou seja, no seu coração ele estava decidido a fazer isso. Mas não foi a vontade dele que ele estava fazendo, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava resolvido a fazer a vontade de Deus, né? Ele resolveu no Espírito, ou seja, em obediência ao Espírito Santo, ele estava resoluto a seguir primeiramente em direção a Jerusalém, tendo como rota Macedônia e Acaia. Lembre-se que Acaia é o nome antigo para a Grécia. E, embora
o texto não diga isso explicitamente, com certeza ele tinha alguns objetivos em sua passagem pela Macedônia e Acaia. Quais eram esses objetivos? Aí eu cito Simon Kistemaker, que levanta pelo menos 3 objetivos. Ele diz o seguinte: Paulo queria encontrar-se com irmãos ali e fortalecê-los, como ele sempre fizera em suas viagens, né? Certamente ele tinha esse objetivo. O segundo objetivo, levantar ofertas nessas igrejas para os irmãos necessitados em Jerusalém. Jerusalém estava passando por uma carestia terrível, uma época de penúria. Os irmãos estavam passando necessidade. E Paulo, nas igrejas, levantou ofertas para levar para aqueles irmãos, para socorrer aqueles irmãos lá em Jerusalém. E ele levantou, né, uma boa oferta entre os irmãos das outras cidades para socorrer aqueles irmãos. E o terceiro objetivo, participar das celebrações do Pentecostes em Jerusalém, que estava bem próximo. Nós veremos lá no capítulo 20, versículo 16, que estava próximo ali o dia de Pentecostes, uma festa importante para os judeus. E Paulo, mesmo sendo cristão, né, ele foi celebrar o Pentecostes porque ele era também um judeu, celebrava as coisas da sua nação, nas festas da nação judaica, né? Mas seu objetivo estava mais além. Ele pensava em Roma. Alcançar Roma com o Evangelho de Cristo era algo estratégico para Paulo. Por quê? Roma era a capital do Império Romano, né? Roma era a capital do Império Romano. Então, uma vez que o Império, a sede do Império fosse alcançada com o Evangelho se espalharia com mais facilidade para outras regiões. Por quê? Se tem uma região que é muito visitada por estrangeiros, é a capital. Você anda aqui em São Paulo, você vê gente de tudo quanto é parte do Brasil ali, né? Então a capital do Império era estratégico no avanço da obra missionária, da pregação do Evangelho, né? Nesse período também Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Nesse período ele deixou Timóteo como pastor na igreja de Éfeso, né? Ele deixou ali os irmãos para cuidar da igreja de Éfeso, Timóteo e Erasto, e depois Paulo acabou se tornando pastor daquela igreja. E quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Timóteo era o pastor daquela igreja, né? Ou bem pouco próximo ali do tempo ali, ele havia sido pastor naquela igreja. Ou quando ele escreve a sua carta a Timóteo, as 2 cartas a Timóteo, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, né? Voltando à questão dos objetivos que os servos de Deus devem ter, com certeza o grande objetivo da vida de Paulo em todos os seus planos e estratégias que traçara estava a proclamação do nome de Cristo e o seu engrandecimento, especialmente onde ele ainda não havia sido pregado, conforme Paulo mesmo nos declara em Romanos 15, versículo 20. Ele diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, né? Essa palavra de Paulo é para nós um desafio para os nossos dias, né? Nós às vezes estamos tão preocupados em plantar igrejas, onde já existem igrejas, que nós nos esquecemos de que existem muitas cidades, muitos cantos nesse país, que não tem o Evangelho ainda, né? E os irmãos sabem do meu desejo, do meu sonho, da nossa igreja aqui, plantar uma outra igreja aqui em Jacareí, a cidade de Jacareí. Ela comportaria pelo menos mais umas 5 igrejas presbiterianas, no mínimo 5. Nós precisaríamos olhar para a nossa cidade e plantar mais igrejas, né? Nossa cidade precisa de igrejas bíblicas, reformadas, igrejas que sejam firmadas na palavra, mas também nós poderíamos pensar mais além, né? As igrejas aqui da nossa cidade, as nossas igrejas, se juntando,
para plantar, por exemplo, uma igreja lá no interior do Nordeste. E sabendo que essa igreja possivelmente nunca vai deixar de ser uma congregação. Possivelmente essa igreja lá vai depender financeiramente dessa igreja, dessas igrejas aqui, durante toda a sua existência. Aquela igreja, para ter um pastor lá, esse pastor terá que ser sustentado pelas igrejas daqui. Todas as despesas daquela igreja sendo supridas pelas igrejas daqui, né? Aí o pessoal, sempre que eu falo isso, tem gente que levanta e fala assim, mas isso é errado, porque o certo é a igreja caminhar com as próprias pernas. Mas e a obra missionária fora do país? Quantos missionários que nós enviamos para outros países e eles passam anos, décadas trabalhando lá e nem tem uma igreja plantada, mas estão lá pregando o evangelho e a gente continua sustentando aqueles irmãos e devemos continuar sustentando, ajudando aqueles irmãos. Mas por que não fazer isso também aqui, onde tem tantas cidades? Aliás, aqui no estado de São Paulo foi feito um levantamento, me parece que existem mais de 300 cidades no estado de São Paulo que não tem uma igreja presbiteriana. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo estava preocupado em plantar igrejas, em anunciar o evangelho, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Os povos não alcançados, os locais não alcançados pelo evangelho. Nós deveríamos também ter essa preocupação. Oremos a Deus para que Ele desperte a nossa igreja, desperte os nossos irmãos, desperte as nossas igrejas para serem proclamadoras e plantadoras de novas igrejas, né? A vida de um servo de Deus tem de ter como principal objetivo a glória do nome de Deus. Seus planos pessoais têm esse objetivo? Você tem esse objetivo de ver a glória de Deus na sua vida, em tudo que você está fazendo? Seu coração tem buscado que Deus seja visto e reconhecido como a pessoa mais importante em sua vida? Agradá-lo, honrá-lo diante do mundo tem sido o objetivo do seu coração? Qualquer objetivo diferente deste não é somente inferior, como também ilusório. Mas o ministério da pregação do evangelho também consiste em oposição. Versos 23 a 29 diz o seguinte: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de fúria, de furor, e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Duas palavras chamam a atenção nesses versículos. A palavra caminho, no versículo 23, com C maiúsculo, e desencaminhando, no versículo 26. A primeira diz respeito ao evangelho de Cristo, anunciado por Paulo, o qual trouxe a salvação àqueles que creram.
e por conseguinte deixaram a sua falsa religião, o que era um desencaminhamento aos olhos de Demétrio, né, o ourives, que fazia miniaturas, né, nichos de Diana, miniaturas do templo da deusa Diana dos Efésios. A mesma deusa da fertilidade, Artemis, né, lá da Grécia, retratada com vários seios, né, conforme diz aí John MacDonald, no seu livro. Demétrio, vendo que o evangelho estava ameaçando não só a sua profissão e subsistência, e também de seus companheiros de profissão, mas também estava sendo ameaçado o culto à deusa Diana. Então ele opôs-se a Paulo e a seus companheiros de ministério. Então esse Demétrio, um líder ali, um ourives, líder ali do sindicato dos metalúrgicos ali de Éfeso, né? Ele se levanta e faz esse alvoroço todo, né? Ele viu que a sua profissão, ele estava mais preocupado mesmo era com a sua profissão, com o seu sustento, e não com a sua religião em si, né? Embora ele mencione, mas ele estava mais preocupado com a sua profissão. Digna de nota é a afirmação de Demétrio, que ele fez, né? E estáis vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, né? Aqui ele afirmou o poderoso avanço do Evangelho em quase toda a Ásia, bem como a cegueira da idolatria, que impede os idólatras de verem quão absurdos são os ídolos criados pelas mãos dos homens. Interessante que ele mesmo reconhece isso, né? Estão dizendo que o que a gente fez, que o que a gente faz com as nossas mãos, não são deuses. Um Deus, não, ou deuses, né, por si só trazem a ideia de um ser que é acima de nós. Um ser que está acima do ser humano, né? E aí você vê como que a idolatria cega a pessoa, né? Eles faziam miniaturas do templo da deusa Diana, e isso dava dinheiro para eles. Mas eles estavam cegos, eles não percebiam que o culto deles não passava de uma idolatria, de um falso culto. E que os deuses que eles adoravam não passavam de objetos que eles mesmos faziam. O profeta Isaías, ele ridiculariza a idolatria naquela figura da lenha, né? O homem vai no campo, pega um pedaço de lenha, com parte daquela lenha ele molda um ídolo para si, curva-se, põe esse ídolo em cima de um pedestal, faz cadeias, né, para proteger faz lá um lugar especial para colocar esse ídolo, e com o restante da madeira que sobrou ele põe fogo e aquece, cozinha o seu bolo, assa o seu bolo, assa o seu pão e se aquece no frio, né? O mesmo material que serve para fogo é o mesmo material que serve para fazer um ídolo. Veja como isso é algo ofensivo a Deus, como isso ofende a Deus. Por isso que Deus proibiu-nos de fazer imagens dele. Uma, porque nunca ninguém viu, sabe como Deus é. A revelação que nós temos de Deus é o Senhor Jesus. Ele se encarnou. Quando Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus, ele se revelou como um homem. Ninguém sabe como Deus é. Como é que alguém pode então colocar a glória de Deus no formato de alguma coisa? Mas ali nós sabemos que eles não adoravam, não faziam imagens de Deus. Faziam imagens de ídolos que eles inventaram na cabeça deles. Aliás, esse é o argumento que a Igreja Católica usa, né? Quando se fala contra as imagens, eles dizem assim, não, mas nós não adoramos as imagens. Elas são apenas um instrumento que nos conduz a nossa mente a alguém maior. É curioso que Deus proibiu isso, né? E não foi à toa que Deus proibiu isso. Porque o ser humano, ele, com muita facilidade,
ele reduz o que é glorioso a uma imagem. Justamente porque o ser humano não tem a capacidade de contemplar a grandiosidade do ser de Deus, então o homem cria para si ídolos, imagens, diante das quais ele se curva e adora. Nada pode ser mais ridículo, nada pode ser mais ofensivo a Deus, a grandiosidade de Deus, do que tal coisa, né? Vamos em frente. No versículo 27, William MacDonald ele diz o seguinte: Demétrio revelou sua verdadeira motivação ao afirmar que a profissão dos artífices estava em perigo, mas tentou dar um tom de religiosidade ao seu discurso, fingindo grande reverência por Diana e seu templo, né? É assim que os homens sempre fazem. E a idolatria faz isso. A idolatria, ela se justifica por trás de um culto, né, de uma reverência, e às vezes não passa de idolatria. É o que aconteceu aqui com Demétrio. A bem da verdade, o Deus que ele adorava não era Diana. O Deus que ele adorava era o dinheiro. Era Mamon. Semelhante a muitas igrejas hoje em dia, que ensinam as pessoas a desejarem mais o vil metal, o dinheiro, do que a glória eterna de Deus. A tal teologia da prosperidade, né, ensina os homens a colocarem seus corações nas coisas desse mundo, em vez de na glória do céu. No primeiro momento, Demétrio agregou seus companheiros de profissão, mas não tardou para que mais pessoas anuíssem ao seu conselho. No começo foram só os ourives, depois a multidão, né? Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, né? Precisamos saber que quando nos dispomos a pregar o Evangelho, havemos de sofrer oposição, especialmente daqueles que de alguma forma serão prejudicados financeiramente. Quantas igrejas foram atacadas porque influenciaram as pessoas ao seu redor e estas abandonaram os bares, os salões de jogos, os cabarés? Quantos crentes deram prejuízo, né, entre aspas, aos seus patrões por terem se recusado a fazerem algum negócio ilícito? Quantos de nós já perdemos amigos que, quando souberam da nossa conversão, se afastaram de nós? Não é mesmo? Não se pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um e aborrecer o outro. Não se pode servir a Deus e as riquezas, mas isso também vale, isso também vale para tudo na nossa vida. Não podemos servir a Deus e a nós mesmos. A bem da verdade, quando a gente não quer atrito com ninguém, quando a gente não quer demonstrar para as pessoas que a gente tem a nossa fé em Cristo, e a gente não quer atrito com ninguém, a gente não quer desagradar ninguém, a bem da verdade é porque nós não queremos nos desagradar, não queremos que os outros nos desagradem. A pessoa que vive fazendo de tudo para ser agradável a todo mundo, ela está tentando agradar uma pessoa só, a si mesma. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós não devemos ser desagradáveis com as pessoas. É verdade. Não estou falando aqui de você ser o cara mais chato da sua rua, né? A mulher mais chata do seu condomínio. Não, não é isso. Estou dizendo o seguinte: no momento em que você se posicionar ao lado de Cristo, prepare-se, você vai ter muitos inimigos. Pessoas que estavam próximas a você se afastarão de você. Pessoas que se verem prejudicadas
por sua firmeza, vão atacar você. Veja o que aconteceu com Gaio e Aristarco. Paulo e seus companheiros sofreram forte oposição de Demétrio, dos ourives e bem como de toda a cidade, que caiu em alvoroço e confusão. Eles correram até mesmo risco de morte diante da situação. Eles foram acusados não só de darem prejuízo financeiro, mas também de atacarem a religião vigente ali em Éfeso, que era o culto a Diana. Os opositores não queriam conversa, queriam silenciá-los. Pois, como nos mostra o versículo 29, eles arrebataram a Gaio e a Aristarco, ou seja, agarraram-nos com violência. Arrebatar significa isso, né? Puxar com força, arrancar com força, pegar com força. Estamos numa sociedade que fala de tolerância, mas ao ver a impossibilidade de calar-nos, essa sociedade agirá até mesmo com violência contra nós. Não é isso que nós temos visto? Fala-se tanto de tolerância, temos que ser tolerantes e tudo mais. Mas basta o cristão levantar a sua voz e ele é silenciado. Que é um exemplo mais nítido do que está acontecendo com o ministro André Mendonça, o reverendo André Mendonça, que foi indicado para o STF. O homem tem um currículo invejável. Tem um conhecimento jurídico monstruoso. Foi indicado para o Supremo Tribunal. Já tem 2 meses. Já tem 2 meses que o nosso Supremo Tribunal Federal, a STF, está funcionando com 10. Está funcionando na ilegalidade. Num país sério, aquele STF já tinha sido dissolvido. Por quê? Porque na Constituição diz que tem que ser 11 ministros. Agora, quem que está segurando? Desculpa a expressão, mas um traste como aquele Davi Alcolumbre, lá do Senado, um senador Davi Alcolumbre, um traste, um bandido. E por que ele está segurando? Ele é o presidente da CCJ, a Comissão de Justiça lá do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, ele é o responsável. Ele só tem que marcar a data para a sabatina do indicado pelo presidente. Mas por que ele não está indo? Todos nós sabemos, não precisamos iludir-nos. É porque foi o Bolsonaro que indicou. O Bolsonaro indicou o Nunes Marques no ano passado. Em menos de 15 dias ele estava no STF. Mas por que o André Mendonça ainda não foi sabatinado pelo Senado, como manda a Constituição? Por que ainda ele já não está? Por que ainda ele não está no STF? Por quê? Porque ele é aquilo que o presidente Bolsonaro chamou de terrivelmente evangélico. Eu não sei onde que ele estava com a cabeça também, né? Terrivelmente evangélico. Eu sou graciosamente evangélico, né? Embora o termo evangélico hoje em dia está tão desgastado, né? Hoje em dia, você se apresentar como evangélico ali fora, fica até esquisito. Por isso que quando alguém me pergunta o que eu sou, eu falo, eu sou cristão presbiteriano reformado. Cristão porque essa é minha fé, a fé cristã. Sou um seguidor de Cristo, sou salvo e servo de Cristo. Presbiteriano não é religião, presbiteriano é forma de governo. Então o governo da minha igreja é presbiteriano, é regido por presbíteros, eleitos pela igreja. E sou reformado, esse é o meu sistema teológico. A minha teologia, a minha liturgia é com base no que preceitua a reforma protestante do século XVI. Pronto. Pastor, mas não fica muito pedante isso? É melhor do que ser confundido. Porque hoje em dia, quando se fala de evangélico aí fora, você vê cada estrupício aí
dizendo que é evangélico. Só traz vergonha para o evangelho. Se evangélico significasse seguidor do evangelho de Cristo, ótimo. E eu aceitaria na boa. Só que hoje, infelizmente, o termo evangélico envolve um monte de tranqueiras, um monte de coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então a minha definição é: eu sou cristão presbiteriano reformado. Pronto. É assim que eu me defino. Mas abra a boca. Diga em quem você crê. Diga para o pecador. A gente não precisa nem ir lá fora, irmãos. Aqui dentro da igreja mesmo. Aqui dentro da igreja. Chegue para um irmão e mostre para esse irmão que você está fazendo é pecado, está errado. Você vai ver se ele é crente mesmo ou não. Porque se tem uma situação em que você vê quando o cidadão é crente de verdade mesmo, é na hora da repreensão. O verdadeiro cristão aceita a repreensão. O verdadeiro crente, ele aceita a repreensão. Primeiro, porque ele sabe que ele errou. Segundo, porque ele sabe que ele precisa ser corrigido. Terceiro, porque ele sabe que o que está sendo feito é um ato de amor por ele. E aí ele não fica com pirracinha. Pastor foi duro comigo. Pastor pegou pesado. O presbítero pegou no meu pé. O diácono deu uma dura em mim. Não. Obrigado, Senhor, porque nessa igreja eu tenho irmãos que me disciplinam. Irmãos que me ajudam a crescer. Obrigado, Senhor, por isso. É assim você vê a maturidade da pessoa, né? Você está disposto a enfrentar oposição por causa de Cristo? Não é oposição por qualquer coisa não, tá, irmãos? Não é porque você é pró ou contra o governo, você é comunista ou é capitalista, é esquerdista ou de direita. Não, não. Isso aí não. Isso aí é tudo passageiro, isso é tudo efêmero. Hoje em dia, se alguém te chamar de progressista, você se arrepia. Eu, progressista, sai para lá com esse negócio. Eu não concordo com esse negócio de LGBT, eu não concordo com esse negócio aí, com essa bagunça aí de aborto. Que progressista é isso hoje em dia. Mas você sabia que nos dias da Reforma Protestante, quem que você acha que eram os progressistas lá no dia da Reforma Protestante? Eram os reformados, os reformadores. Os conservadores era a Igreja Católica. Hoje nós falamos que somos conservadores. Você vê como que o termo muda de uma época para outra? Por isso que eu prefiro me definir como cristão, presbiteriano, reformado. Não deixo dúvida. Mas você está disposto a enfrentar a oposição por causa de Cristo? Não é por causa do seu time de futebol, não. Você torce o que você quiser. Ou não torça se não quiser também. Eu estou sendo perseguido por quê? Senão porque, só porque eu sou corintiano. Isso não é perseguição, irmão. Isso não conta. Eu estou sendo perseguido porque eu sou a favor do governo. Estou sendo perseguido porque eu sou contra o governo. Não, para com isso. Isso tudo passa. A pergunta é, você está disposto a ser perseguido por causa de Cristo? Você está disposto a ser considerado inimigo das pessoas porque você se apresenta como servo de Jesus? Está disposto a ser rechaçado, atacado, humilhado pelas pessoas por amor a Cristo? Nenhum outro amigo ou relacionamento deverá ser mais importante para você do que o Senhor Jesus. Nenhuma outra mensagem deverá ser mais urgente a ser anunciada por você do que o Evangelho. Mas saiba que, ao fazer isso, você enfrentará séria oposição. O chamado de Cristo para nós é para nos opormos ao mundo. E isso pode custar muito caro para você e para mim. Cristo não nos chamou para afagarmos o ego do mundo. Cristo não chamou-nos para sermos bonzinhos com o mundo. Cristo nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. O sal, quando cai na ferida,
Dói. Mamãe, quando eu ralava, quando eu era criança, né? Ela falava, você vai cair, não faz isso que você vai cair. E aí não dava outra. Eu caía, vinha todo ralado, né? Parecia um queijo ralado, todo ali, ensanguentado, ralando. A mamãe, você vem cá. Deixa eu cuidar de você. O que ela passava? Salmoura. Passava aquela salmoura. Curava. Mas, meus irmãos, o sal na ferida dói. A luz, para quem está nas trevas, quando vem um facho de luz no olho de quem está em trevas, incomoda. Você já teve a experiência de madrugada, alguém tocar o seu celular, sei lá, alguém chamando você, aí você, a hora que você abre o celular, vem aquele facho de luz, você fica ali tentando fechar o... A luz no primeiro momento ela incomoda, não é agradável, mas depois que você vai vendo como que ela é útil para mostrar para você quão sujo você estava, aí você passa a dar valor a ela. Mas o crente é assim. Ele vai encontrar esse tipo de oposição. Você está disposto a passar por isso? Por fim, irmãos, nós precisamos ter ousadia. Ousadia. Como o texto de hoje vai dar sequência semana que vem, eu vou parar aqui. Semana que vem eu volto com vocês no versículo 30. Tá certo? Para falar sobre a ousadia. E vamos já continuar no próximo estudo, né, já entrar na sequência, no capítulo 20, que vai dar continuidade a esse mesmo tema, né, sobre a pregação do Evangelho. Ok? Então vamos encerrar aqui para não nos delongarmos muito, para não ficar cansativo, mas lembre-se disso. É preciso nós termos objetivos, mas lembre-se, quando nós começarmos a fazer a vontade de Deus, pregarmos o Evangelho, nós também enfrentaremos oposição, e não vai ser pouca oposição. Vai ser muita oposição. Por isso mesmo nós precisaremos de ousadia, mas isso nós veremos semana que vem, a partir do versículo 30. Tá certo?